11 para cada lado. A nossa intenção com este projeto é falarmos de futebol, conversar entre amigos sobre futebol. É verdade que nós temos os nossos clubes, é verdade, mas acima de tudo o nosso clube é o futebol. Eu sou o Helder, temos o Marco, o Ricardo e o Bruno. 4 amigos que gostam de discutir sobre futebol. A intenção deste podcast, desta conversa, é acima de tudo fomentar o desportivismo e conversar somente sobre futebol. Não queremos clubismos, vamos tentar ao máximo ser isentos e bem-vindos ao nosso projeto. Então, pessoal, boa noite. Como é que é? Está tudo bem ou quê? Boa noite. A quarentena já desanima ou nem por isso? Pá, é complicado. Complicado a quarentena, ainda por cima, no meu caso, que eu tenho um filho. Pá, o Bruno até deve falar este melhor que ninguém, porque ele até tem 3. Eu estou a gostar. Portanto, deve estar a ser uma ali a arrombar. Eu estou a patrão, pá. Eu não tenho nenhum, é só os cães e a patroa para mandar. Mas tens 2 cães e vives num apartamento, eu pelo menos ainda tenho um pato. Também é. Como é que se sabe fazer com isso? Pá, desculpa, levar-los à rua e deitar no lixo e está tudo bem, a vida continua. Tá. Mas deixem-me perguntar uma coisa, já para a gente começar já a abrir a conversa. Vocês acham que a quarentena seria mais fácil se tivéssemos futebol para ver? Eu acho que sim, pá. Eu admito isso. Eu acho que acabamos por nos entreter mais, não é? Pronto, falta-nos isso ao fim de semana. Os sábados vazios, os domingos vazios. Falta-nos isso. Falta-nos o futebol. Isto até é uma das coisas que eu estava a falar, não é? Começar agora começar os jogos sem espectadores, não é? E que aquilo que eles até iriam fazer era fazer jogos ao fim de semana e a meio da semana. Isso seria... Se calhar os jogadores poderiam não gostar tanto, mas é assim, eu acho que seria excelente para quem gosta de ver. Eu falo como o caso que eu já não, nem todos nós temos a possibilidade de ir ao estádio, e aquilo que nós geralmente vemos é na televisão. E a ver jogos da semana e ao meio da semana seria muito mais fácil passar os dias, até porque depois terias um propósito para os dias passarem e estar à espera de alguma coisa para o tempo passar mais facilmente. Porque aqui estás um bocado assim, com coronavírus, tu não sabes muito bem quando é que isto vai passar, estás aqui um bocadinho num vazio, e o futebol dava-te sempre um motivo para esperar que os dias passem. Pá, a parte da saúde que estaria em causa, claramente seria uma vantagem, até porque o futebol para nós, homens, seria um pouco escape às novelas, não é? Que agora quase 24/7, não é? Seria uma boa desculpa. Olha, para isso eu tenho uma solução, Netflix, não, porque eles estão com um mês gratuito. Mas novelas em inglês, pá. Voltando ao assunto de futebol, que não é as novelas que nos interessa aqui, senão a malta via a TV Guia, né? O que interessa aqui é o futebol. Mas diga uma coisa, o campeonato de futebol terminou, fez uma pausa, com o Futebol Clube do Porto em primeiro, com um ponto de vantagem sobre o Benfica. E o que é que vocês têm a dizer, por exemplo, Ricardo, o que é que tu achas? Achas que é justo esta tabela? Achas que representa realmente o que estava a acontecer no campeonato? Honestamente, eu acredito bastante em campeonatos de liga. Por aí, eu acho que não faz sentido pôr em causa a tabela. Se o Porto junta mais pontos, é quem merece estar em primeiro. Se tivesse de discutir que o campeonato terminava agora ou não, claro, sempre tendo em conta que há jogos por jogar, há equipas que jogaram mais em casa, outras mais fora, mas se tivesse que haver um campeão agora só por ter terminado assim como terminou, parece-me justo. Além disso, para aquilo que foi o campeonato até agora, sem querer falar em méritos ou deméritos, o Porto teve uma fase não tão boa no início, tentou recuperar com o estilo de futebol deles, não é? Que o caracteriza, eles é o treinador, e o Benfica deixou-se apanhar. É esta a minha ótica. Não acho que seja de mérito de um ou mérito de outro, mas acho que o filme foi este. É interessante tu pegares nesse ponto ao referir que o Benfica deixou-se apanhar, não é? É engraçado que na época passada o Porto aconteceu o mesmo. Tem 7 pontos de vantagem, deixa-se apanhar naquele derradeiro jogo com o Rio Ave, não é?
2-2, em que o líder dos Padragões tirou a camisola. E é engraçado que se no ano passado essa situação foi esporádica, não é? Toda a gente ficou admirada e recuperou 7 pontos o Benfica. Vocês não acham que este ano tornou-se mais banal isso? Já é o segundo ano consecutivo que isso acontece. O que é que acham que é o motivo para isso? O que é que achas, Marco? Isto, sinceramente, banal não acho que seja. Eu até acho muito estranho. 2 épocas seguidas isto acontecer. Não é de nada normal. E pegando naquilo que o Ricardo estava a falar em méritos ou deméritos, eu por acaso acho que este ano a questão é que tanto o Benfica como o Porto não tem. Dificilmente te lembras de um jogo em que o Benfica ou o Porto convenceram a 100% nos seus jogos, que ganharam, em que tu realmente acreditaste e disseste assim: o adversário não teve qualquer tipo de hipótese, o Porto foi claramente, ou o Benfica foi claramente superior ao adversário. Dificilmente tem jogos assim. Sim, eu diria que tens um e é esporádico, não tens um conjunto de jogos em que a equipa está claramente bem. As equipas não são consistentes, isso é verdade, é com o Porto. No início. Eu concordo. Sim. Desculpa interromper. Eu ia introduzir outra pergunta, e que é engraçada, que é verdade que há esse equilíbrio por baixo em termos de jogo, mas claramente o Porto, nos jogos Porto-Benfica, o Porto foi superior, não achas? Acho, e isso ainda me causa mais estranheza. Porque, repara bem, o Benfica, o ano passado, para este, basicamente só perde João Félix. Reforça-se, independentemente dos reforços terem ou não dado, a equipa, a estrutura, basicamente manteve-se a mesma. E os jogadores que jogam hoje, basicamente são os mesmos que jogavam no ano passado. Portanto, não podes propriamente dizer que não haja. Falta. Diz, Bruno. Não concordo. Diz, Bruno. Então. Diz. Porque, se reparares bem, apesar do Benfica tentar, ou melhor, o Bruno Lage ter tentado manter a estrutura e o fio do jogo do ano passado, nunca o conseguiu. Repara, ele não é muito... Era aí que eu queria chegar. O lugar de João Félix. Vê quantos jogadores é que passaram este ano pelo lugar de João Félix. E ele ainda não conseguiu meter um jogador certo no lugar de João Félix. Mas repara quem é que entrou para o plantel ou quem tem jogado mais com a saída do João Félix. O Tarapte não tem sido um dos jogadores que tem jogado mais? Tem. Mas não tem sido certo, mas não tem. Houve uma saída. Tens que compreender que provavelmente jogadores como o João Félix não encontras aí ao virar da esquina. E quando tu perdes um jogador desses, tens que adaptar a tua equipa e a tua forma de jogar à qualidade dos jogadores que tu tens. E o Tarapte entrou no plantel, não é? Entrou para o 11, e tu até, não sei se concordas comigo, mas acho que concordas que até tem sido um dos jogadores que tem estado a um rendimento muito bom, ou dos melhores rendimentos do plantel do Benfica. Acho que o Tarapte é dos poucos dos jogadores que neste momento no Benfica tem qualidade acima da média. Eu acho que é um bocadinho isso. Deixa-me colocar uma pergunta interessante ao Bruno, já que foi ele que falou sobre isto da tática e da estratégia. Bruno, mas tu não achas que é onde o Bruno Lage está a falhar? O Bruno Lage chega ao Benfica, na minha ótica, ele chega ao Benfica, adapta o seu estilo de jogo aos jogadores que tinha. Aliás, é ele que vai buscar o João Félix para a titularidade naquela posição, não é? Não achas que o Bruno Lage está a ser demasiado teimoso em querer arranjar maneira dos jogadores se integrarem na tática dele, e ele não deveria de fazer o mesmo? Estás a perceber o que eu quero dizer? Ele repetir o exercício do ano passado. Repetir esse exercício. Eu estou e concordo com o que estás a dizer. Aliás, eu gostava de perceber mais um bocadinho o que é que está a acontecer dentro do balneário. Porque eu acho que neste momento o Benfica atravessa uma crise de confiança, acima de tudo. Acho que psicologicamente os jogadores do Benfica estão assustados, estão com medo, a bola tem picos, como se costuma dizer, e isso também está a transparecer um bocadinho aquilo que o Bruno Lage demonstra no banco. Se vocês repararem, a maneira como o Bruno Lage está no banco, agora ultimamente é intranquilo, é desesperado, quando faz substituições, como aquela substituição que eu já critiquei mais que uma vez, em meter 3 avançados lá na frente, destrói o meio campo e deixa de haver fio de jogo, é bola para a frente, bate o pombo, a ver se alguém marca um gol. Mas sabes, deixa-me só fazer aqui um parênteses, Bruno. Eu posso só fazer um parênteses relativamente a isso dos três pontos de lança. Eu não posso dizer que seja uma má opção. Eu acho que a equipa demonstra que não treina esse sistema. Porque jogares com 3 pontas de lança, até é naquela, principalmente se utilizares um jogo direto.
Agora, se a equipa não treina essa forma de jogar, os 3 pontos de avanço e a ser obrigada a fazer um jogo mais direto, bola dos centrais para os avançados, ou para as linhas para cruzar depois para a área, se a equipa não treina isso, é claro que depois em jogo não vai resultar. E isso, na minha opinião, foi aquilo que eu senti quando o Benfica tentou utilizar esse sistema de 3 pontos de avanço. É que a equipa não tinha rotinas. Desculpa, continua. Sim, sim. É interessante isso, porque claramente demonstra aquilo que eu vos tinha perguntado há pouco, não é? É que o Bruno Lage pegou num sistema quando entrou no Benfica, o sistema teve sucesso, ele não se reinventou durante a pré-época pelo facto de ter perdido o João Félix, que era uma peça fundamental no Benfica do final da época passada. Se manteve o mesmo critério, quando tem que inventar alguma coisa, sai algo muito confuso, não é? É o que parece. Mas deixem-me colocar outra pergunta, para não falarmos só do Benfica, porque falar do Porto também é interessante. O Bruno falou que o Benfica parece algo nervoso, e eu concordo, ansioso, uma equipa que não tem noção do que está a fazer. Vocês conseguem fazer esse paralelismo para o Porto do ano passado, para o Porto que perde os 7 pontos? Eu consigo. Força. E via-se, não, já que estás a dizer isso, o Porto, a partir, não é interessante, porque a partir do momento em que o Porto perde, precisamente, eu vou-te dizer uma coisa, em que o Porto empata em Alvalade, a partir do momento em que o Porto empata em Alvalade, o Porto, a 7 pontos de vantagem, começa a ter uma espiral negativa psicologicamente. E mas começa a comer em alguns jogos, como no caso em Guimarães, como no caso do Moreirense, que o Porto até empata aos 90 e tal minutos, esteve a perder a maior parte do jogo. Sim. E depois, aquele jogo em que dá a volta ao campeonato, em que o Benfica ganha no Dragão, e eu vi o Benfica mais superior, se calhar, desde que eu vejo a bola. O Porto, superior não digo, mas lutador, pelo menos, a crescer à frente do Porto dentro do estádio do Dragão não era fácil, e era algo que não se via normalmente. Começar o jogo no Dragão a perder 1-0, dar a volta e gigantar-se dentro do Dragão. Pá, eu sou mais novo que vocês, mas eu não tenho essa recordação, é a primeira. Eu fui a primeira praticamente, porque a maneira como o Benfica jogou e o Porto jogou, a queira que eu queria chegar, é que o Benfica teve o mérito de ter entrado muito bem e ganhado o jogo no Dragão, mas o Porto não foi o Porto que joga no Dragão, não foi, o Porto estava com medo. E eu acho começa o jogo a ganhar. Era o medo de não ganhar. E o Benfica, com aqueles miúdos, com aquela injeção de moral de não, pá, indo lá para dentro, vamos comer, pá, era aquela cena de serem os miúdos, sem stress, sem aquela obrigação de ter que ganhar, mas claro, ter que ganhar para poder ultrapassar, mas sem aquela obrigação de ser miúdos, sem pressão, o Benfica conseguiu fazer um grande jogo e ganhou o jogo. E notava-se que o Porto estava super nervoso, e mais nervoso ficou a partir desse jogo. E o jogo do Rio Ave, é um jogo que demonstra isso. Falta de concentração, nervosismo, as pernas a tremer. Ganhar 2-0. É engraçado. E eu acho que é engraçado que... Deixa-me só... É engraçado que acontece exatamente a mesma coisa este ano ao Benfica. O Benfica está com 7 pontos, vem ao Dragão, faz um jogo medíocre no Dragão, perde o jogo e entra numa espiral negativa daquelas, perde com o Braga, empata com o Moreirense. Mas há dores da pele na equipa do Benfica. Deixa-me só aproveitar uma coisa para vos dizer. Vocês não têm sentido que o Benfica em casa, principalmente nestes últimos jogos, parece que ser o sítio onde se sente mais nervoso? Eu digo isto porque agora assim de repente só me estou a lembrar de um jogo que é o contra o Desportivo das Aves. O Benfica está a perder 1-0 e dá a volta ao marcador perto do fim, mas que o próprio público da Luz parece já pouco paciente para a equipa, e que a equipa sente o nervosismo. E aquilo que eu senti o ano passado é que o Benfica era uma equipa em casa extremamente motivada, extremamente confiante, que nada abalava. E este ano parece que é exatamente como o oposto. É o chamado terceiro anel do Benfica, o velhinho terceiro anel. Mas continuando ainda no Porto, as pessoas podem ter 1001 opiniões sobre o Sérgio Conceição, não é? Somos livres de ter.
Mas é uma coisa que eu acho que devemos dar mérito ao Sérgio Conceição é a capacidade de liderança dele. E porquê? Passo a explicar. Por muitas vezes o Sérgio Conceição parece que tem o barco perdido, não é? Parece que aquilo vai rebentar, mas sempre ele consegue arranjar um elo em comum e ligar os jogadores novamente. Isso é verdade. O Porto, vamos dizer assim, o Porto podia estar a 7 pontos do Benfica. Os jogadores do Porto podiam estar completamente chateados e frustrados e não estarem ligados ao treinador. O que é certo é que falam que o Sérgio Conceição não tem mão no plantel. Eu lembro o caso do Danilo logo a começar o campeonato, lembram-se disso, em Portimão. O que é certo é que ele consegue sempre manter a equipa unida. E eu acho que é um mérito que ele tem. O que é que vocês acham disso? Eu posso falar, posso só interromper. Eu concordo com o que estás a dizer, mas eu ponho em parênteses, que é tudo acontece porque o Porto ganha o jogo no Dragão. Ou seja, na minha opinião, o Porto a seguir ao jogo com o Braga, que perde para a Taça da Liga, o Porto estava destruído psicologicamente. Sim. E se o Porto não ganhava aquele jogo ao Benfica, eu acredito que nunca mais esta espiral positiva que o Porto está e a espiral negativa que o Benfica está neste momento ia acontecer. Mas por exemplo, Ricardo, tu não achas nisto que o Bruno está a dizer? Posso? Diz. É que a voz do Bruno está a falhar. Por exemplo, Ricardo, isto que o Bruno está a dizer, eu concordo, mas tu não achas que o facto do Porto ter entrado melhor no jogo do Dragão com o Benfica não é demonstrativo que há uma capacidade de liderança e de motivação do Sérgio Conceição? Sem dúvida. Pensemos assim, o Sérgio Conceição vai estar no final desta época 3 anos no Porto. Ele, assim, com todas as críticas que lhe fazem de não ter mão no plantel, ou ser só bola para a frente, ou de ser só jogadores de combate, não tem tecnicistas, por aí fora, a verdade é que ele ganhando este campeonato faz 2 em 1. Ok? Desculpem, 2 em 3. E ganhar 2 campeonatos portugueses em 3 que se tem a hipótese no Porto, se calhar que há uns anos era banalíssimo, agora com a força que o Benfica tem estado, isso não é tão verdade, ok? Vocês também conhecem, mas sabem que o estilo do Sérgio Conceição em termos de liderança não faz 100% do meu gosto. Aguerrido, ok, mas na minha ótica também ele devia saber reconhecer as derrotas. Isso é mais importante porque sei que é desporto, correto? Mas à parte disso, ele tem tido essa capacidade, de facto. No primeiro ano, ele parece que baseia a abordagem que faz ao campeonato, aos jogos, na chama de ir buscar outra vez aquilo que os portistas entendiam como sendo deles, que seria o campeonato, aquilo que estava a faltar ganhar. Consegue isso. No segundo ano quase consegue, mas por aquilo que se viu nesse ano, o Benfica deu a volta e conseguiu recuperar o campeonato, e este ano começa o campeonato mal, ok? Tem tudo para dar a asneira, é como o Bruno está a dizer, até o jogo do Dragão. Aliás, aquilo parecia que ia decidir o campeonato, e isso também para mim foi um erro do Benfica, foi ver aquilo como uma meta e não como uma parte do percurso. Ok? Uhum. E o Porto consegue ver que ali temos uma oportunidade de começar a dar a volta a isto. E eles metem isso na cabeça, ou pelo menos o Sérgio tem essa capacidade de lhes meter isso na cabeça, e aí para aí que dá o clique nos jogadores para darem mais e para fazerem acontecer. Eu acho sinceramente que isso é mesmo verdade. O Sérgio tem muito mérito na parte técnica, na parte tática. Aí, enfim, não faz o meu gosto, mas a verdade é que ele consegue meter a malta a meter golos e a não sofrê-los. Por isso, sim. Marco, agora uma pergunta para ti, que também é interessante. E nós estamos a falar de um Sérgio Conceição que está a comandar um dos Futebol Clube do Porto, vamos dizer assim, não está bem em português, mais atribulados. Dos difíceis de sempre. Estamos a falar de um Futebol Clube do Porto com fair play financeiro. O Sérgio Conceição chega a um Futebol Clube do Porto em que ele pegou em emprestados, jogadores que estavam emprestados, e transformou uma equipa que quebra o penta do Benfica, o tão esperado penta, e é um Futebol Clube do Porto sempre que arde, aquilo queima tudo, o Sérgio Conceição arruma a casa, volta a fazer uma equipa competitiva. Não achas que ele também tem mérito nisso? O gajo aproxima-se de o mandarem embora para depois ganhar, é impressionante. Certo, opa. Eu tinha, de certa forma, profetizado que ele não chegava, não passava de Natal este ano.
E ele, não é, chega ao Natal basicamente com 7 pontos de diferença do Benfica. E eu já dizia, pá, isto basicamente é mais uma derrota e eu não aguento. Ou então, ele se calhar, se tivesse a 7 pontos quando é eliminado pelo Bayern Leverkusen, da forma como ele é eliminado, é uma forma claríssima demais. O Leverkusen foi superior ao Porto em todos os aspectos do jogo. Provavelmente o Sérgio Conceição tinha sido despedido, porque se tivesse a 7 pontos, eliminado daquela forma como foi da Liga Europa, tinha perdido a taça da Liga, não via grande salvação para ele. Deixa-me dizer-te uma coisa que eu acho uma piada incrível, que é, ele, como tu disseste bem, ele chega na primeira época, não pode fazer contratações e faz uma equipa de remendos, e é exatamente a época em que o Porto se sai melhor. Sim. Na época em que lhe pedem para contratar jogadores, e esta época acho que ainda acaba por ser mais evidente, quando lhe pedem para, ok, pronto, nós podemos contratar os jogadores, diz-nos o que é que tu queres que a gente vá buscar. Se reparares bem, quase nenhum entra na equipa, ou os que entram na equipa neste momento são os jogadores que já estavam. Os únicos que entram de novo foi o Pep, mas o Pep já é um jogador experiente. Sim, já não veio pelo Sérgio Conceição, claramente, certo. Veio pelo Porto. Certo. O Marcano, que entretanto saiu e voltou a entrar, certo? O Alex Telles sempre esteve cá. Não vamos falar do lado direito defensivo do Porto. Desde a saída do Ricardo Pereira, o Porto não conseguiu comatar aquilo. Desde Manafaz, Sarábias. O Porto tem um jogador que é o Tomás Esteves, que eu sempre que leio alguma crítica sobre ele, ou alguém a falar sobre ele, dizem que tem um potencial enorme, e que, no entanto, andamos a jogar com Manafaz e Sarábias, e quando não é nenhum dos dois, joga o Corona, e o Corona anda a fazer ali piscinas. Faz mais falta na frente do que atrás. Sim. Exatamente. Depois, no meio campo, os jogadores é o Daniel e o Sérgio Oliveira, que já estavam cá. Pode entrar o Uribe, mas o Uribe também é um jogador que já veio feito, e é isto que me preocupa no Porto, que é as contratações que o Porto faz com o Sérgio Conceição neste momento, são jogadores que não vão dar um rendimento no futuro ao Porto, não vão trazer retorno financeiro, e neste momento o Porto precisava de jogadores que lhe dessem um retorno financeiro, que neste momento vejo muito difícil. Mas respondendo a Luís Dias agora. Certo, mas ainda está muito intermitente. Mas respondendo mais diretamente à tua questão, sim, de facto, o Sérgio, aquilo que eu sinto é que ele gosta mesmo do clube, tem mesmo muita paixão por aquilo que faz, e eu acho que é isso que consegue também inspirar os jogadores que estão à volta dele, porque veem que ele sente, exatamente, e eles acabam por sentir isso, e isso acaba por unir o plantel, porque muitas das vezes, pelo menos, por exemplo, no caso do Danilo, aquilo que foi muito falado foi que depois foi uma reação a quente dele, que depois disse tudo e mais alguma coisa ao Danilo, e que aquilo não correu muito bem. Mas ele tem esse aspecto, não é, de dizer aquilo que sente, muitas das vezes não sendo mais acertado, mas é isso também que depois consegue cativar as pessoas, que é aquela paixão, e não ter problemas em dizer-te na cara aquilo que acha. Avançando um bocadinho para não ficarmos só no Benfica e no Porto, também o Sporting também é importante. Bruno, o Sporting vai buscar o Ruben Amorim, não é? Paga 11 milhões pelo Ruben Amorim. Nós não podemos avaliar o Ruben Amorim enquanto treinador no Sporting, não é? Mas podemos avaliá-lo no Sporting de Braga. O que é que tu pensas dessa contratação? Opa, eu acho que é um risco enorme que o Sporting está a correr. É assim, eu até simpatizo com o Ruben Amorim. Agora, se me disseres que o Ruben Amorim é um treinador feito ou que é um grande treinador, tenho muitas dúvidas. Bruno, até pode ser muito bom, Bruno. Mas eu acho que ainda está muito cru. Está muito cru. E ele entrou agora para o futebol. Salvo seja, ele foi jogador de futebol, mas como treinador é diferente. Claro. E por acaso, o que ele fez no Braga foi pegar até num plantel que eu acho o Braga um plantel interessante. Muito equilibrado. Acho um plantel interessante, equilibrado, com muitas soluções, e foi mais motivá-los
e tirar-lhes aquele peso psicológico que existia no Braga em termos de campeonato nacional. Porque o Braga nas competições europeias já estava bem. O que faltava era um clique qualquer em que o Braga sentia-se preso e não conseguia soltar-se, digamos, em campo, no campeonato nacional. Trazer a Europa para... Trazer o jogo na Europa para o jogo aqui em Portugal. Exatamente. Não é? Era isso que ele não estava a Foi conseguir. isso que o Ruben Amorim teve de interessante e de inteligente. Não foi mudar a tática em si, foi aproveitar basicamente até os jogadores que já lá estavam e trabalhá-los mentalmente, dando-lhes outro espírito de combate. Não digo espírito de combate em termos de Ricardo Sapinto. Ricardo Sapinto já sabemos como é que funciona. Mas de outra maneira, sendo mais inteligentes a jogar, repara na maneira como o Braga ganha no Dragão e ganha na Luz. De forma inteligente as duas vezes. E ganha a Taça da Liga. Exato. Com sorte, mas de forma inteligente. Deixou de ser um Braga só de raça, de corre, raça a pinto, para ser um Braga também inteligente, em que sabe fazer contra-ataques na hora exata, com rapidez e cria mostra nos adversários. E isso é muito interessante no Ruben Amorim, mas foi a única coisa que eu consegui ver nele, ainda. Eu não consegui ver muito mais no Ruben Amorim para valer 11 milhões. Acho que é um risco muito grande do Sporting. O Warren Buffett previa um erro tão grande, pá. Diz, Ricardo, diz. Nem o Warren Buffett previa um erro tão grande, pá. Contratar treinador por 11 milhões. Não sabemos que vai ser um erro. Eu sinceramente... Não, estou a dizer, é engatar lá o dinheiro e depois ele não treinar nada, pá. Mas nem é essa a questão. Eu nem coloco isso. Diz ele. Não, era isso que eu ia dizer. Eu até ia-vos perguntar isso, o que é que vocês acham disso. Epá, é que eles contratam o homem por 11 milhões, independentemente da qualidade ou não que ele tenha. Não é? Ele tem que ter qualidade, senão não chegava ao Sporting. Só que a questão é, será isto bom porque ele está em quarentena, pode pensar a parte teórica, pode sonhar com aquilo que quer do Sporting, ou será não sabe os balneários, pá, nem ver os jogadores a treinar. Pois, ou será é mentira. Estou a brincar. O Sporting põe no Instagram o dia-a-dia de um jogador a treinar. Sim, lá está, mas ele não consegue criar o sistema de jogo e dizer aos jogadores como quer e como não quer. Vocês não acham que isso realmente também... Desculpa, Ela. Eu acho que até o cerne da questão acaba por ser outro, que é como é que um clube com as dificuldades financeiras do Sporting contrata um treinador por 11 milhões? Eu acho que até aquilo que me faz confusão no meio desta história toda é isso. Um clube que tem tantas dificuldades financeiras, que andou quase o mercado todo de transferências a negociar o Sporting, porque era para conseguir baixar o máximo, que era 1 milhão para trás, 1 milhão para a frente, e não sei o que mais. E de repente, para negociar o Ruben Amorim, só teve que chegar lá e perguntar ao Braga: Braga, quanto é que é? E eles: é 11 milhões. E eles: pronto, toma 11 milhões. Está-se bem, não há problema. Bruno, tu queres Bruno, tu queres um homem de contabilidade, tu e o Ricardo, sois um Ricardo de Economia e de Contabilidade. Vocês não acham que isso foi como o Bruno Carvalho fez? Não é um all-in do Dr. Bandas? Acham que ele fez um all-in nisto? Se calhar. Mal. É um bocadinho isso. Talvez seja isso. Avançando um pouco, só para não falarmos somente dos três grandes, vamos abordar também rapidamente o Braga e o Vitória Sport Clube, que é assim que a malta de Guimarães gosta de ser tratada, que é os adeptos vitorianos, o Vitória Sport Clube. Vocês não acham que no caso do Braga o Custódio é contratado assim no desenrasque? Ou seja, o Ruben Amorim vai embora numa situação estranha para toda a gente e o Braga pensa, vamos pegar no Custódio, acabar a época e depois logo se vê. O que é que vocês acham sobre isso? Podes começar tu, Marco. Eu relativamente ao Custódio e já sobre o Ruben Amorim, eu tenho sempre, e isto eu já falei também quando foi o Bruno Lage para treinador do Benfica, eu tenho sempre muitas suspeitas relativamente aos treinadores que pegam num clube a meio da época e depois conseguem fazer até bons trabalhos. Porque aquilo que acontece é que
eu vejo que depois, quando tem que pegar num clube, desde o início, em que tem que fazer pré-época, em que tem que fazer a estrutura do plantel, depois muitas das vezes é aí que eles começam a falhar e depois acabam por ser despedidos. E a verdade é que quando contratas agora, mais do que nunca, quando contratas um treinador, não contratas só um treinador, contratas toda uma estrutura que está com ele e que cada vez mais isto é um processo que está segmentado, em que depois o treinador adjunto fica com uma parte, o preparador físico cada vez também vai tendo um papel mais importante, e tu não podes só olhar para o treinador. Acho que antes o treinador era aquele que fazia quase de tudo, não é? Aquele que tinha que perceber de tudo, e eu acho que à medida que o futebol foi evoluindo, as equipas técnicas foram se especializando e o treinador foi conseguindo delegar mais funções e mais tarefas na sua equipa técnica, e o treinador acabou por ter um papel mesmo mais de quase como recursos humanos, de ter capacidade de motivar os jogadores, estar junto dele, perceber, também avaliar as suas capacidades e depois adaptar um bocado o treino, mas depois no fundo quem vai dar é mais o preparador físico e tudo. Portanto, quando tu contratas, não podes só contratar um treinador, mas tens de contratar toda uma estrutura muito competente. E eu acho que é por causa disso também, em parte, que agora consegues contratar treinadores que não têm um curso, o curso, não é? Digamos assim, e que eles conseguem chegar e fazer bons trabalhos, porque também têm uma boa estrutura atrás deles. É muito complicado. Mas então, na tua opinião, o Custódio não é uma contratação a curto prazo, como tu estás a dizer, porque o Braga contratou uma estrutura, como tu estás a dizer, e bem, eu concordo com isso, eu concordo completamente com isso. Acho que no futuro até os treinadores podem começar a trazer acoplados um gestor financeiro até para o clube. Mas isso é outro assunto. Mas achas então que, vendo por essa perspectiva, o Braga não contrata o Custódio a curto prazo, mas já a pensar no Custódio a longo prazo? Acho que sim. Acho que a princípio é uma opção que pelo menos eles não veem como que vá sair a final da época. Aquilo que pode acontecer é como com qualquer treinador, se ele não trouxer resultados esportivos, provavelmente irão terminar. Eu acho que o Braga acaba por cair um bocadinho naquela de correu bem com o Ruben Amorim, vamos ver se corre bem com o Custódio. Mas também aquilo que eu vejo é que neste momento o risco do Braga é muito pequeno, porque parece muito difícil o Braga conseguir chegar, ou pelo menos manter o terceiro lugar, mas também parece muito difícil o Braga começar a descair tanto que vai cair para fora das competições europeias. Sim. Então, o que é que acontece? Para eles ficarem em terceiro ou ficarem em quinto, não me parece que vá fazer grande diferença para eles. E parecem-me já estar com uma almofada boa para conseguirem simplesmente, pronto, ok, temos aqui o Custódio, vamos lhe dar uma oportunidade de ele mostrar o que fala e de podermos descobrir aqui outro diamante em bruto, quero pôr esta palavra um bocadinho entre aspas, porque mesmo o Ruben Amorim, apesar do trabalho que fez, ainda não comprovou, porque é aquilo que eu digo, eu preciso de o ver a começar a época num clube, em fazer todo o planeamento estratégico e mesmo, eu acho que ele também teve grande parte do seu sucesso, eu acho que deve-se à tática, ao ter implementado o 5-3-2, que é uma tática que não estava a ser utilizada aqui em Portugal e que por causa disso causou e criou novos desafios às equipas que o defrontavam, que não estavam à espera disso. E o Custódio está a pegar nisso e acho que vem. E pronto, é o que eu te digo. O Braga acho que neste momento está numa fase bastante tranquila, serena. A direção já tem vindo a ser a mesma há muitos anos e acho que dá toda a estabilidade para o Custódio, darem a hipótese ao Custódio de se mostrar e se correrem bem, continuarem com ele. Deixa-me dar uma chega. Por exemplo, Ricardo, tu não achas que o que falta ao Braga, o Braga toda a gente já diz que é o quarto grande, que está a crescer muito e está? Quarto ou terceiro? Sim, quarto na medida em que são quatro, não é que há um que é o primeiro outro quarto, pá. Claro. Todos grandes. Mas a minha observação / questão é
é que o Sporting consegue pegar em 11 milhões, chegar ao treinador, ao Ruben Amorim, dizer que os 11 milhões eram a cláusula de rescisão do Ruben Amorim, consegue atrair o Ruben Amorim para o projeto do Sporting. Não achas que o Braga falta esse bocadinho de conseguir segurar um treinador, apaixonar um treinador através do projeto? O treinador e o jogador, através do projeto, facilmente o Sporting tirou o Ruben Amorim de lá. Percebes o que eu quero dizer? Percebo. Eu vejo um pouco a coisa assim. Repara, tu quando comparas, ou porque é que nós falamos em três grandes? Não é três grandes porque são as equipas que simplesmente ganharam mais campeonatos. Não é só isso. Falamos em três grandes porque tem uma estrutura muito grande atrás, tem muitos sócios que alavancam o clube, tem também muitos sponsors, ok? Há muita malta que o Sporting pode perder os campeonatos todos ou não ganhar há 20 anos e provavelmente tem os terceiros maiores contratos de Portugal, em tudo, em equipamento, em negociação dos direitos televisivos. O Sporting, ou seja, a marca Sporting tem muito potencial, como também tem muito potencial a marca Benfica e muito potencial a marca do Porto. O do Braga não diria que seja igual, ok? A realidade, o potencial que tu tens estando no Sporting, ou estando no Porto, ou estando no Benfica, neste momento, no Braga tu não tens esse potencial. Em termos do curto prazo, aí, neste momento eu acho que o Braga já está à frente. Isso aí, é a minha opinião, acho que é mais, está melhor estruturado, está mais equilibrado, tem mesmo em termos desportivos o plantel para mim satisfaz-me mais, portanto... Nessa ótica o Braga já está à frente, mas é no curto prazo, porque repara, se as coisas começam a correr bem ao Sporting, como estão a correr bem ao Benfica e ao Porto, e como também estão a correr bem ao Braga para a realidade deles, porque a questão é um pouco esta, repara, o Sporting neste momento está abaixo do expectável, o Braga está um pouco acima do expectável, estás a perceber? E é nesse sentido, eu acho que é isso que acaba por inspirar o Ruben Amorim e qualquer jogador que lhe perguntem, preferes o Sporting ou o Braga? Eles vão dizer provavelmente só para jogar nos próximos 6 meses que eu prefiro o Braga. Se for para estar lá 5 anos e para aspirar a ser campeão, eu acredito nos próximos 5 anos mais depressa se calhar o Sporting campeão, se as coisas começarem a correr bem, do que o Braga. Porque o Braga ainda tem que passar em termos de grandeza, tanto o Benfica como o Porto. O Sporting, em termos de grandeza, em termos de alavancagem, em termos de poder, por exemplo, fazer as VMOCs que o Bruno há pouco falava, repara, isso é possível porquê? Porque estamos a falar do Sporting. Se tivesse já falado da União de Leiria, ninguém lhe dava esta possibilidade financeira, ok? É um pouco isto. Isto aqui, depois, acaba por se ver em tudo. Reflete-se na parte financeira, que é esta brincadeira que estávamos a falar da renegociação da dívida, reflete-se na parte desportiva, porque em termos de potencial desportivo das equipas, é completamente diferente, ok? E é um pouco isso. É por isso, ou seja, neste momento o Braga está a crescimento, sim, está a correr tudo muito fixe, sem dúvida. Agora, quanto é que isto mais cresce? E no curto prazo não parece que haja possibilidade de crescer muito mais do que o Sporting apesar de crescer, ok? É tal história, se estás em baixo e tens que subir 2 degraus, é muito mais fácil fazeres isso assim do que quando estás no 30º degrau e tens que subir mais um, ok? Quando já estás cansado. E eu vejo isso, claramente o Ruben Amorim percebe que tem ali mais potencial, tem algo mais para poder fazer do que teria no Braga. Mais rapidamente pode ser campeão no Sporting. Exatamente, sem dúvida, exatamente. Bruno, o que é que tu achas em falta para realmente, porque tu podes, no caso o Leicester em Inglaterra é campeão inglês, não tinha o melhor plantel, logo tinha muito dinheiro, mas não tinha o melhor plantel, consegue ser campeão inglês. O que é que tu achas que falta ao Braga para dar um salto de poder ombrear com os será sócios? Será a cidade unir-se mais à volta do clube? O Ricardo tocou nesse assunto. O Ricardo tocou e bem nesse assunto, que é a massa humana, é os patrocínios, é a quantidade de apoios que existe à volta de um clube. E o Sporting, nesse aspecto, está muito acima do Braga. O Braga quer muito, por muito que nós queiramos que o Braga dê um passo em frente, o Braga ainda está muito atrás, porque o Braga é de uma cidade apenas, é um clube de uma cidade apenas, que é uma cidade até que está-se a virar agora mais para o Sporting de Braga. Era uma cidade que estava muito virada para o Benfica.
Opa, então não há esse enraizamento de paixão pela equipa da cidade. Percebes? Ou seja, os apoios, seja financeiros, seja de massa humana, ainda são muito fracos, são muito frágeis para o Braga. Ao contrário, eu quero aproveitar e falar do Vitória de Guimarães. Eu acho que o Vitória de Guimarães poderia dar mais rapidamente esse salto do que o próprio Sporting de Braga. O Vitória de Guimarães tem... A questão é financeira, não é? No Vitória. No Vitória Sport. A questão do Vitória é diferente. É que o Vitória há anos que está a tentar regularizar a sua capacidade financeira e conseguir dar outro passo. Desde a altura do Pimenta Machado, basicamente, que o Vitória não consegue. O Vitória chegou a estar no terceiro lugar com o Pimenta Machado. É não sei se alguns se lembram, mas o Vitória estourou financeiramente e está a tentar agora aproximar-se. Mas, na minha opinião, se fosse o Vitória de Guimarães a estar no lugar do Sporting de Braga, acho que mais rapidamente poderia ser campeão o Vitória de Guimarães, por todo o apoio da cidade que tem, por toda a estrutura que tem da cidade, por tudo aquilo que mexe, da capacidade, tudo aquilo que atrai. Exatamente, tudo o que atrai, porque é quase um clube único em Portugal, não é? Mas vocês não acham que também acaba por ser um clube só de uma cidade só? Porque é verdade que quando quer que vá jogar, leva sempre muita gente atrás, mas são as pessoas da cidade que se deslocam. É verdade, Marco, desculpa lá. Nisso aí há um ponto importante. Estás a falar de uma cidade, mas não uma cidade qualquer. É uma cidade que está a crescer, é uma cidade com muita dinâmica industrial, com muita dinâmica também de serviços. Tens os polos universitários, um dos polos da UEM fica mesmo em Guimarães. Isso tudo é importante. Pode parecer que não, mas isso tudo ajuda a alavancar o crescimento. Parece que não fala de um clube de futebol, mas é de tudo. Eu gostava de fazer uma pergunta. Os preços das casas em Guimarães são mais altos do que provavelmente em Vila Real, ok? E isso é importante. E eu acho que o Vitória tem um plantel interessantíssimo. Sim. Eu já tinha perguntado isso. Deixa-me fazer uma pergunta. Deixa-me fazer uma pergunta. Vocês lembram-se do Vitória estar na segunda Liga? Infelizmente, a única passagem do Vitória pela segunda Liga. Conhecem mais algum clube que tinha capacidade, não vou falar dos três grandes, para meter, em média, 28 mil pessoas numa época num estádio? É verdade. Chama-se Vitória de Guimarães. Aliás, tem um apoio único. Pá. Eu fazia uma observação a isso interessante, que é, os adeptos dos clubes chamados três grandes, do Porto, do Benfica e do Sporting, quando o clube não está bem, se calhar metem menos gente do que o Vitória, que não luta, vamos ser sinceros, pelo campeonato, luta pelas competições europeias, não é? Ou seja, o que eu quero dizer, o Vitória, que tem os objetivos não tão ambiciosos como os clubes grandes, consegue 28 mil, o Porto e o Benfica e o Sporting não estão bem no campeonato, vão meia dúzia de gatos ao estádio. Eu tenho quase a certeza que este ano o Sporting deve ter tido jogos que não teve 28 mil pessoas no estádio. Muitos. É isso. Eu se calhar vou cometer uma heresia do que vou dizer, os adeptos do Vitória e do Braga que me desculpem, mas o ideal era unir os dois clubes, porque o Braga tem a estabilidade financeira, o Braga tem a estabilidade financeira, tem a capacidade para contratar jogadores de qualidade, e o Vitória tem a estrutura montada e bem montada. O Vitória tem andado em guerras internas e tudo. E o Vitória tem aquilo que o Braga precisa, que é a paixão. Os adeptos seguem o Vitória por todo lado. Eu lembro-me de uma imagem este ano, em Londres, com o Arsenal Vitória para a Liga Europa, em que os adeptos do Vitória deram um show atrás da baliza, que eu só vi o Benfica, o Porto, a fazer isso lá em Londres. E impressionante, acho que o Vitória é impressionante. Mas avançando um bocadinho no futebol, que eu ia perguntar ao Marco. O Vitória este ano, em termos de exibição, eu, na minha opinião, acho que foi uma das melhores equipas a jogar futebol. Só que faltava sempre alguma coisa. Não é? Houve uma fase que eles criavam golos nem belos. O Vitória deu uma lição de futebol ao Benfica no Dom Afonso Henriques. E mesmo ao Porto teve... Sim, e mesmo ao Porto, naquele jogo do caso do Marega. Mas o que é que achas que falta ao Vitória em termos de jogo para poder ganhar mais jogos? Eu acho que a nível de jogo jogado, aquilo que falta ao Vitória foi uma coisa que já tínhamos falado, que é potencializar primeiro as bolas paradas.
porque se tu me perguntares assim, se de repente eu me lembro esta época algum gol do Vitória de bola parada, é muito difícil. Eu acho que não acompanhei os jogos todos do Vitória, nem vi todos os gols do Vitória, mas de certeza, eu tenho quase a certeza que são pouquíssimos os gols que surgem a partir do aproveitamento de bolas paradas. E é engraçado que fazendo o paralelismo com o Porto, que é quem está em primeiro lugar, eu acho que estes dias saiu uma notícia, já não sei quem é que me falou, acho que um amigo meu, que me disse que o Porto era o líder em aproveitamento de bolas paradas a nível europeu. Portanto, É muito... não é? Acho que no momento em que nós vivemos, em que cada vez mais as equipas têm evoluído mesmo assim, no sentido tático do jogo, e cada vez mais conseguem defender melhor, com blocos baixos ou blocos médios baixos, que queiram chamar, mas conseguem defender melhor. As bolas paradas acho que têm tido um papel cada vez mais importante. Estou-me agora a lembrar, por exemplo, do gol do Liverpool, extremamente importante contra o Barcelona, em que é a partir de um canto que o Arnold simula que bate rápido e surge o gol. É interessante. E eu acho que acho que há mais por nós. Eu acho que falta presença na área às vezes ao Vitória e que não dependam tanto dos extremos. Estavas a pensar? Eu estava a pensar numa coisa, que o Porto e o Benfica, que normalmente despontam um jogador, não é? Que para eles poderem vender e fazer algum dinheiro, nós este ano, pelo menos eu não consigo identificar isso. Mas o Vitória e o Braga, este ano já fizeram isso. O Tapsó e o Trincão. Engraçado. Não é, Marco? E o Tapsó foi... Aquilo é 100% de scout. Eles foram buscar o jogador... Eu não sei se foi a Leixões... E até acho que foi no Leixões. O Leixões estava na segunda liga, quando estava lá o Tapsó. Acho que nem isso. Estava na segunda liga ainda. Ainda não, já? Já está. Sim, pronto. Vai buscar o Tapsó ao Leixões e vende passado meio ano. Marco, é o que eu estava a dizer. E o Benfica e o Porto não consegues identificar um jogador que tu digas assim, epá, vai dar muito dinheiro, não é? Não consegues. No princípio, eu acredito. Se nós estivéssemos a ter esta conversa 6 meses atrás, se calhar já não punhas assim a questão. Se calhar dizias assim, pelo menos ali o Ferro e o Ruben Dias, de certeza que não davam bom dinheiro. E mesmo o Grimaldo, também de certeza que, e tendo em conta as notícias que saíam sempre quase todos os verões da série de vários clubes ao Grimaldo, era uma questão de tempo em que pelo menos o Benfica conseguia fazer 30 milhões com o Grimaldo. E provavelmente com o Ruben Dias e o Ferro, de certeza que seriam negócios nessa ordem. Provavelmente o Ruben Dias até seria mais, acho que dos três tem mais aquele perfil de patrão de defesa. Agora, colocando-me essa questão agora, se calhar dos três, dizes só o Ruben Dias, porque ainda foi aquele que conseguiu a nível exibicional manter alguma consistência. Agora, realmente, tirando por exemplo, há 6 meses atrás, que estávamos aqui a dizer que o Florentino e com o Jetson seriam também excelentes negócios para o Benfica mais tarde ou mais cedo. Nesta altura, se calhar já não podemos dizer o mesmo, não é? Agora, para a gente terminar, que isto já vai longo, nós temos, não sei se vocês têm visto os jogos do passado que têm dado no Canal 11, na Sport TV+, e na Sport TV 1. Eu gostava que vocês dissessem qual foi o jogo e o jogador que mais, do que vocês viram, que mais vos impressionou nestes dias. Eu por acaso, desculpem se me permitirem, eu estava a ver o do Euro 2000, estava a ver Euro 2000, estava a ver o Portugal-Turquia e eu já não me lembrava que o Figo e o Rui Costa jogavam tanto. Pois é. Eles jogavam mesmo muito. O Figo era de uma classe.
O Figo e o Rui Costa, meu. Marco, eu sei que não é do meu tempo que eu vou dizer agora, mas eu vi o Portugal-França, do Euro 84. O famoso jogo da geração dos nossos pais, digamos assim, que ainda hoje o meu pai conta que tem aquele jogo atravessado em véspera de São João, que nem ia sequer ir para a noite de São João. E foi um jogo incrível. Eu estive a ver, há 2 jogadores que para mim foram extraordinários. Um era o Platini, o gajo realmente tinha uns pés, tinha uma classe que era fenomenal, e outro que era um desequilibrador, que era um cigano em campo, que era o Fernando Chalá. Foram 2 gajos que nesse jogo, se vocês verem o jogo, são 2 gajos fora de série. E foi um jogo espetacular de seguir. Eu tenho que admitir que os jogos assim dos anos 80 eu consigo ver 20, 30 minutos, mas aquilo é um bocado, é muita anarquia, pá. Eu já sempre, quando comecei a ver a bola, sempre já havia sempre foi muito tático. Eu olho para aquilo e vejo o pessoal todo ali a jogar quase sem tática, e aquilo faz muita confusão. Parecem 20 para cada lado, pá. É basicamente isso, meu. Eu às vezes estou 15, 20 minutos a ver aquilo, mas eu não consigo ver mais de 15, 20 minutos de cada vez, me faz muito. Mas esse jogo é um jogo que dá muitas oportunidades parte a parte. É um jogo muito aberto. Só que é muito estranho, pá. Tu vês o médio, opá, andam ali perdido. Depois, não há uma organização, não. Os defesas ficam mesmo como defesas, não ficam muito estáticos, é tudo muito. Não há aquelas trocas de posição, de ambulações de um lado para o outro. O elemento dos jogadores é diferente. É outro futebol. E tu, Ricardo, o que é que mais tens gostado de ver aí no. Eu vi a repetição do Portugal e Inglaterra, pá, e o Ricardo tirou as luvas, fiquei doido, pá. Fui tomar no banho e tudo, pá. Esse jogo é fantástico. Fiquei aceleradíssimo. Fui tomar um banho no pá, e pus os pés em gelo, já não aguentava, pá. E depois chegaram a transmitir depois o Portugal-Grécia, final? Eu não vi. Ninguém viu esse jogo, pá. Nem o Scolari viu esse jogo, pá. Alguém não viu o jogo. Não tem nada com aquilo. Eu também, dando a minha opinião, eu partilho do que o Marco disse, pá. Ver o Figo jogar é. O Ronaldo é um grande jogador. O Ronaldo é um grande jogador. Mas o Figo tinha uma classe, pá. Que aquilo era. O gajo era bonito de ver jogar a bola. E vi também não sei se foi a final. Não, vi o Porto Real Madrid no estádio da Zante, ainda no velhinho estádio da Zante. O Zidane. Pá. O Ricardo que é mais. Se não viste o Zidane a jogar, meu beijo. Vi muito pouco, pá. A última recordação que eu tenho dele é dar uma cabeçada, meu. A partir daí não pude ir mais atrás. O Zidane é um jogador espetacular. Bem, mal, isto já vai longo, acho que se calhar a gente fica por aqui. Falta o Bruno dizer o que é que gostou mais. Ele já disse. Sim, o Platini, o Chalana e o. Pá, que merda. O que é que eu falei? E eu vi, assim, esse é o França 84. Agora, dos jogos mais recentes, foi o Portugal-Inglaterra do Euro 2004, pela emoção do jogo em si. Não foi o jogo mais bonito que eu vi. Para mim, o jogo mais bonito que eu vi talvez fosse o Portugal-Inglaterra do Euro 2000, o 3-2. Talvez fosse esse. E por incrível que pareça, vi o Portugal-França da final e continuo a achar que tivemos uma sortinha, pá. Realmente, se merecíamos ganhar, não era em 2016, mas sim em 2004 e em 2000, aí sim éramos nós que merecíamos ter ganho. É isso, malta. Fica por aqui o projeto piloto, o 11 para cada lado.